Eu prometi a Deus que eu não vou chorar nessa ministração. Mas, irmão Geraldo, será um pouquinho difícil. Mas eu vou tentar. Antes disso, eu quero agradecer os abençoados que sempre estão ali. Davis falou, pastora, são bênçãos ali junto com a gente, sabe? Abençoada Raquel Rosa, glória a Deus pela tua vida, abençoada. Abençoada Maria e Holanda, pastor Félix, Adilson Abdala, Vicente Vieira, deve ser o esposo da irmã Sueli, lá de Fortaleza, e Kleber Gonçalves. Glória a Deus por vocês que sempre estão presentes em todas as ministrações que o Davis põe ali. Ele está citando pessoas que todas as ministrações, todas, não faltam uma ministração. Sempre eles estão ali falando alguma coisa com o Davis, sobre a ministração. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Então, glória a Deus, que o Senhor multiplique em bênção sobre a vida de vocês. E antes de ler a palavra desta noite, eu quero citar o nome de alguns pastores. Que essa ministração de hoje, abençoada, ela vem reta, direto para a vida de pastores. Eu vou falar algo que aconteceu dia 11 de setembro com um pastor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Gomes, pastor Heitor Fonseca de Caçapava do Sul, pastor Ricardo de Manaus, pastor Marcos Aurélio de Campina Grande, Marcelo de Caraguatatuba, pastor José Davi de Brasília e os seus auxiliares, pastor Fábio e pastor Estefânia de São José dos Campos, pastor Luiz de Capivari do Sul e a sua esposa, pastor Jorge Borges de Bagé e pastor José Nilton de Manaus. Eu quero que vocês prestem a máxima atenção nessa ministração. Eu quero que vocês entendam e compreendam. Mesmo em graça, é muito difícil ser um pastor. Cuidar de ovelhas é muito difícil, abençoado. Eu acho, Sara, que só permanece aqueles que foram escolhidos. Permanece o que eu digo, sem que a mente adoeça. Pastora Helena talvez possa lembrar de quando vocês estavam na lei, como que é difícil. Como que é difícil, abençoado, como que é difícil. E eu quero, antes de ler a palavra, eu quero ler um testemunho. Não é agradável esse testemunho, abençoado, é muito triste. Muito triste o pastor se suicidar. Mas vocês vão saber por quê. Quando eu falo, já falei outros dias atrás para a igreja, eu vou falar algo para vocês. Eu, pastora Sueli e o apóstolo Marcos Gomes, que é pastor de vocês também, nós, até hoje, por 27 anos, nunca entramos numa depressão, nunca sofremos alérgios, porque nós temos uma vida muito boa. Boa que eu digo não é financeiro, tá, abençoado? De repente você está levando para um lado, não é financeiro não, irmãos. Graças a Deus nós temos o que comer, o que beber, temos filhas bênçãos maravilhosas, tem uma família maravilhosa. Mas eu estou dizendo, abençoado, vida boa, eu e ele, marido e mulher. Somos um, eu posso dizer que eu e meu marido somos um em Cristo Jesus. Mesmo modo de pensar, mesmo modo de agir. A gente não deixa essa doença que pega a vida de pastores aí. Porque nós teríamos também toda a razão de ter. Porque pastores, eles têm uma vida solitária. Será que você me compreende? Difícil, né, Sara? Difícil, rainha, difícil. Difícil demais. Mas nós não permitimos tais coisas acontecerem, porque foi o que eu falei para ele quando nós vimos isso, quando chegou até os nossos ouvidos a respeito desse pastor que se suicidou. Eu falei para ele, ó, primeiramente, Deus, segundo nossas vidas, porque nós vivemos muito bem. A gente passeia junto, se é futebol vai junto, se é um passeio em qualquer lugar, abençoado.
É que eu nem vou citar muitas coisas, porque de repente você vai falar, mas nossa, pastora, pastor pode ir num salão de baile, se divertir? Abençoado, tudo é puro para os puros. Mas aqueles que têm suas mentes corrompidas, a esses abençoados, Deus nem permite que aconteça tais coisas, né, Juca? Lembra dos nossos presentes? Eu tenho segredos, bênçãos, coisas boas, que eu tenho ovelhas que têm a mente boa, saudável dentro do ministério, que nos vê como pessoas normais, Gilson. Nós não somos super-homens, nós choramos, nós passamos por momentos também de solidão, ali esperando um único telefonema de vocês. Nós passamos um mês, nós passamos uma semana, nós passamos um mês, nós passamos 6 meses, nós passamos um ano, aguardando que alguma ovelha nos ligue. Sabe quantos que ligam para nós? Para saber, pastor, você está bem? Vocês têm saúde? Se eu falar para você nenhuma, será que você vai escandalizar? Mas pastor, eu tenho meu dia a dia. Abençoado, não começa a se justificar. Não começa diante de Deus. De repente a sua mente começa a se justificar diante de Deus. Mas pastora, você também não liga. Eu estou falando de mim, abençoado. Nós somos pastores que cuidam de vocês. Você vai ouvir um testemunho de um pastor que se suicidou, cuidando de igreja, abençoado. Você pensa que é fácil cuidar de ovelhas? Ovelhas, às vezes eu chego aqui na igreja, eu e o pastor, tem ovelha que não olha nem no nosso rosto, abençoado. Tudo bem, você tem seus problemas, né, Sara? Às vezes você sai da sua casa, teve uma discussão com o seu marido, que normal. Qual casal que não se estranha, sabe? Tem um probleminha lá, e às vezes vem para a igreja, tá lá enroscadinho, mas, abençoado, eu posso tratar você indiferente por causa do meu problema? Eu posso não te olhar nos olhos por causa do meu problema, Sara. E vice-versa. Amém? Porque nós somos iguais. Então é doloroso cuidar de ovelhas. Davis sabe muito bem, né, Davis? Tem quartas-feiras aqui só eu, Davis e o apóstolo. Aí eu pergunto, cadê as ovelhas? Mas tudo bem, até aí a gente suporta, né, abençoado? Mas você aguardar aí um ano que uma ovelha ligue para você, porque uma ovelha fala assim, pastores, vocês estão em casa? Posso ir te visitar? Abençoado, nós somos normais. Pastora, você não quer vir num sábado, num domingo almoçar na minha casa? Somos normais, ovelhas, normais. Você sabe quantos anos faz que nós não saímos porque uma ovelha nos chamou, nos convidou? Então, graças a Deus, como eu disse, a nossa mente é saudável. Graças a Deus. Senão nós já tínhamos entrado em depressão, passando problemas, situações. Como esse pastor, eu não aceito, sabe? E repreendo em nome de Jesus Cristo que isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Mas preste atenção. Ouça esse testemunho. Talvez você possa até chorar nesse momento. Eu chorei pela vida da família que ficou, abençoado. Ele tem filhos e mulher. Porque não é certo, abençoado, se hoje, por algum problema, eu tirasse a minha vida e minhas filhas sofressem por causa disso. Não é justo. Vamos lá. Abre seus ouvidos espirituais. Quem sabe a partir de hoje a sua vida mude. Não tente se justificar diante de Deus, abençoado. Não tente. Chega nesse ministério, abraça o seu pastor, abraça a sua pastora. Sabe, não te custa nada. Não te custa nada, nem R$1. Eu disse um dia e vou tornar a dizer, eu amo vidas, eu amo pessoas, eu amo ter contato, né, Reinaldo? Amo, abençoado, é o meu prazer, é abraçar uma ovelha,
É o meu prazer perguntar: você está bem, abençoado? É o meu prazer é saber se você está bem, ovelhas. Vamos lá, o testemunho. É forte, abençoado. Está aqui no meu celular. Olha aqui, olha. Mais um pastor se suicidou. Da Igreja Nova Vida, em Rio Grande do Sul. Ele, antes de executar, escreveu uma carta. Ele disse assim: antes de eu ler, eu vou falar: Senhor, abre os ouvidos espirituais da sua igreja, Pai. Traga agora a eles, Pai, a sensibilidade do Espírito Santo, Deus, de cuidar dos seus pastores, ó Deus. Porque eu vou ler também uma palavra que Paulo deixou para vocês, Igreja do Senhor Jesus. Ele disse assim: eu admito que nunca em toda a minha vida eu fiz algo tão esgotante e cansativo como pastorear. Vou ler de novo. A carta que ele deixou começa aqui: eu admito que nunca em toda a minha vida eu fiz algo tão esgotante e cansativo como pastorear. Nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu mais as minhas energias e minha saúde do que liderar uma igreja. Como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente. A igreja são vocês. O povo não costuma ficar dizendo aí no Facebook que não precisa congregar porque a igreja é você? A igreja é você mesmo, abençoado. Só que você tem que se reunir num lugar como igreja. Amém? E esse povo que se reunia nessa igreja com esse pastor, não cuidava do pastor. Não se preocupou com o pastor. Não perguntava para ele se estava tudo bem, se ele precisava de um abraço, de um aperto de mão, de um companheirismo, sabe? De tocar no ombro do seu irmão e dizer, do seu pastor, e dizer: pastor, conta comigo, pastor, eu estou aqui junto. Junto não é falar, junto é estar. Junto não é de boca, junto é estar. Não adianta você no Facebook dizer: eu estou junto. Não adianta você nas redes sociais dizer: eu estou junto, se você não está aqui junto. Mas vamos lá. Ele disse: como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente se preocupar com o descanso e a saúde dos seus pastores. Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno com os seus pastores. Vocês estão entendendo? Como pastor, posso dizer, essa é o bilhete, a carta que ele deixou para a igreja. E depois se suicidou. Como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente se preocupar com o descanso e a saúde dos seus pastores. Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno com os seus pastores. Somos iguaizinhos a vocês. Se enfiarem uma faca em nós, sangraremos. Se nos machucarem, sentiremos dor. Antes de pensar no pastor como um super-homem, lembre-se que existe um ser humano, à imagem de Deus, atrás do púlpito. Um ser humano igualzinho a você. Que Jesus levante uma igreja onde cuidar dos pastores não é opção, mas sim fundamental. O texto acima foi escrito pelo pastor Lisandro, não vou dizer o sobrenome, em sua página. Dia 11 de setembro, não tem um mês que esse pastor se suicidou. Ele relata que cuidar do ministério de uma igreja é uma tarefa muito difícil abençoar. Pastor, e como que vocês se sobrevivem há 27 anos? Com tanta apunhalada, com tanto descaso. Se eu for começar a contar para você, vai ser muitas coisas.
Mas hoje, pela manhã, nós estávamos ouvindo um áudio de uma pessoa. Aí, o apóstolo em seguida fez uma ministração. E essa ministração eu guardei para juntar com essa palavra de hoje, que eu estou lendo a vocês. E eu vou acelerar porque eu tenho que ler a Bíblia ainda. Não posso ficar nas minhas palavras. Amém? Aí, eu coloquei assim: onde está o amor? Um ponto de interrogação. Onde está o amor? Palavras do apóstolo Marcos Gomes. Infelizmente, é os dias que estamos vivendo. Estamos caminhando para o fim. E nunca mais será como foi um dia. Os mais velhos se lembrarão que nos anos 60, 70, os nossos anciões que estão aqui, amém, louvo a Deus pela vida de vocês. E digo mais, gostaria muito de tornar viver o tempo que essas pessoas viveram, ainda que na lei, mas elas tinham submissão, elas tinham amor, elas tinham cuidado. Lembra aí quando você estava lá na lei? Aí as pessoas diziam assim: a lei tem zelo, mas não tem entendimento. Mas tem momento na minha vida que eu preferiria ter o zelo abençoado. Porque não adianta você ter tanto entendimento e não ter um pingo de zelo. Esse pastor, a igreja dele no mínimo tinha muito zelo. Mas o entendimento em ter que cuidar da vida do pastor, sabe, abraçá-lo, estar com ele, eles não atentaram para a fadiga, para o estado emocional daquele homem. Deixa eu passar em branco, né? Então, foi escrito assim: nunca mais será como foi um dia. Os mais velhos se lembrarão de que nos anos 60, 70 e 80, a vida humana, o relacionamento era melhor. Mas ao chegar a tecnologia, já não se diz mais eu te amo, manda um coraçãozinho. E então o relacionamento foi trocado por emoticons, né? Aqueles negocinhos que põe, sabe? Emoticons, sabe? Coraçãozinho, beijinho. Então não tem mais aquele chegar pra pessoa, sabe? Abraçar, beijar, manda abraço, perde mão, não fala. Você não ouve mais nem a voz das pessoas, Sara. A pessoa não perde o tempo de dizer assim, graça e paz. Ela agora tem aqueles, como chama aqueles negocinhos que eles copiam lá e manda? Agora tem um monte. Aquele monte que fala lá, melhor dia, abençoado, não sei o que lá, até agora tá tudo, até no meio evangélico tá tudo isso. Ele não manda um áudio dizendo graça e paz, pastor, glória a Deus na sua vida. Não, você não ouve nem a voz mais do abençoado. O relacionamento foi trocado por emoticons, sei lá como fala esse negócio, né? O pastor escreveu aqui. E sentimento da alma se foi embora da humanidade. Já não sentem mais nada, já não se expressam mais, já não se tem mais reciprocidade. Essa palavra é linda, é grande, é maravilhosa, tem tanta coisa dentro dela, Sara. Reciprocidade. Procura lá no Google o que quer dizer isso. Esses dias atrás eu coloquei muito no meu status. Se tem uma coisa que nós não adoecemos ainda, eu e meu marido, porque nós somos recíprocos, eu e ele. Não vim falar muito da minha vida particular do meu marido, mas as pessoas, eles percebem. Hoje, antes de vir para o culto, uma amiga da minha filha Midian, falou assim para mim, nós estávamos lá, ela falou assim: que lindo ver vocês dois sempre juntos, abraçados, beijando, os dois sempre juntos. Abençoado, isso tem que ter essa reciprocidade entre nós. Não só nós, marido e mulher, eu e ele, mas a igreja, nós todos. Um amor mútuo. Mas enfim, já não há mais essa reciprocidade. Já não se importa mais, já não se suporta mais uns aos outros. Já não se crê mais, já não se tem mais o amor. Bem-aventurados que conseguirem sobreviver a esse caos da falta de amor, respeito e consideração. Eu não estou falando do amor de Deus, tá, abençoados? O amor de Deus, se eu perguntar, Sara, você ama Deus? Responde aí. Ama, né, linda? Claro. Aí o segundo mandamento do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. E nós vamos dizer, eu amo o próximo, sim, pastor, eu amo. Mas ele disse
Bem-aventurados que conseguirem sobreviver a esse caos da falta de amor, respeito e consideração nesses últimos minutos antes da vinda do Senhor. A vida na terra já não é mais a mesma, mas temos que fazer a diferença. Diga: eu tenho que fazer a diferença com amor ao próximo, amém? Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Você recebe? E para terminar, 1 Tessalonicenses, vou ler 3 versículos só, e isso vai estar encerrado. Você vai poder ouvir essa ministração quantas vezes quiser, porque vai estar no YouTube. Você vai poder ouvir essa ministração para que o Espírito Santo te dê um entendimento, para que você vai lá e mastigue. Como que diz que rumine? Vai ruminar a palavra, vai ouvir mais vezes o testemunho desse pastor que se suicidou por causa que ele amava de tal maneira a igreja que ele congregava, que ele era pastor, mas que por algum motivo a igreja não atentou pela vida daquele homem de Deus. Agora eu te pergunto, como será que está essa igreja hoje, hein? Ainda mais depois de uma carta dessa, né? Então está escrito assim, olha, Paulo disse, hein? Paulo disse: agora rogo-vos, irmãos, que reconheçais. Vem aqui, meu anjo, vem aqui. E todos os pastores do Ministério Graça Apostolado, quando eu comecei essa ministração, eu li o nome de todos eles. Você que está me ouvindo agora, essa é a palavra que eu vou dizer a vocês, porque eu não penso, nem passa na minha cabeça de nós um dia tirarmos nossa vida por causa da obra de Deus, não. Para nós é uma bênção servir a Deus. E não há pastores sem ovelhas, e não existe ovelha sem pastores. Se Deus nos colocou aqui, nós estamos aqui para pastorear a sua vida, para te ajudar, para te dar a direção que vem de Deus, amém? Então está escrito assim: agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo disse assim, olha: tratai-os com grande estima e amor. Tratai-o com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Se ele está falando, porque tem, amém? Consoleis os desanimados. E tem muitos, viu? Que qualquer coisinha desanima e já quer deixar de congregar. Vamos lá, abençoado. Consolar e repreender esses tais, para que voltem ao Cristo. Aí ele disse: irmãos, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Olhem todos para nós. Vai para lá um pouquinho longe. Eu sei que jamais o meu pastor, que é o meu marido, e nem vai passar na mente dele, tirar a vida dele, como aquele pastor fez, pastor Lisandro. Ele não foi o único. Tem várias histórias de pastores que tiraram suas vidas. Mas eu peço a você, amada igreja, orem por nós. Orem por nós. Perca 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos da sua vida que não é perder, você vai ganhar. Ligue para nós: pastor, vocês estão bem? Como vocês estão? Como eu disse, a vida de um casal de pastor é uma vida solitária. Não estou queixando não, tá? Abençoado, é uma realidade. Mas eu estou dizendo diante de todas as câmeras, todos vocês que estão me ouvindo agora, neste momento, pastores do Ministério Graça e Apostolado, não permita que a sua mente se adoeça.
Não permita que isso aconteça. O Espírito Santo te conduzirá. O Espírito Santo te ajudará. As ovelhas que estão próximo de vocês vão te ajudar. Eu creio e falo em nome de Jesus Cristo que vocês se tornarão pastores fortes. Que vocês se tornarão pastores tementes. Pastores que não ficarão debaixo de condenação, mas que o Espírito Santo de Deus que habita em vocês te darão, eu creio pela fé, a força para vencer, para caminhar, para conquistar, para estar adiante de Deus sem retroceder nenhum passo sequer, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e zela por nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses 27 anos, e eu sei que o Senhor nos dará muito mais, Senhor, muito mais que 27 anos para pastorear as ovelhas deste aprisco que o Senhor nos concedeu. Foi o Senhor quem nos fez pastores deste ministério. Ovelhas, não estou implorando amor de ninguém. Eu estou dizendo como está escrito. Aleluia. Tratai-nos, tratem-nos, trate os seus pastores com grande estima, com grande amor. Nós somos iguaizinhos a vocês. Vem, pastor Helena, nós precisamos ser amados de vocês. Nós precisamos dos seus amores. Nós precisamos dos seus abraços. Nós precisamos que vocês estejam juntos, mas juntos não somente em palavras, mas juntos em estar. Amém, abençoados. Que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações, além das minhas palavras e além do apostolado de Paulo. É isso que eu estou nesta noite falando com vocês. Amém? Sabe aqui, meu anjo. Glória a Deus, igreja. Hoje na reunião de oração eu ouvi o testemunho de uma irmã. Nossa, não vou falar do testemunho porque não conversei com ela a respeito, mas foi muito importante para todos nós que estávamos lá ouvindo. E agora ouvindo os pastores falando de um pastor que suicidou, eu fui tocada pelo Espírito Santo nesse momento a pedir que a igreja fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar. Nós como igreja, como corpo de Cristo, vamos orar pelos nossos pastores. Em nome de Jesus Cristo. Na oportunidade eu falei, olha, nós somos o corpo de Cristo. E se uma unha do pé, da mão, seja ela qual for, ficar machucada, o corpo inteiro sofre. Se o teu irmão, ainda que você não conheça, mas você está sabendo, e ainda mais sendo pastor, se a tua irmã está sofrendo e você não sofre, então o corpo inteiro está doente. E nesses dias, como a pastora Sueli falou, em que o amor parece que está esfriando de alguns, então nós como igreja vamos ser tocados pelo Espírito Santo a sofrer com os que sofrem. E nós, tenho certeza, você e eu, ouvindo o que a pastora Sueli trouxe até a nós, ela trouxe um pastor, mas não foi só esse. Há outros tantos quantos que já se suicidaram e que estão passando o mesmo problema. Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aquele em que o Espírito Santo habita. Nós temos o maior dos maiores, o mais forte, o mais poderoso. E Ele não tem só poder para te abençoar ou já ter abençoado. Ele tem o poder do amor que emana dele, porque o amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E Ele está em mim, Ele está em você. E nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E nós não vamos só se alegrar com aqueles que se alegram, porque isso também não é fácil, como o apóstolo Marcos Gomes falou no princípio da reunião. Ele é próspero, e mesmo assim há invejosos, mesmo assim há os que gostariam que assim não fosse na vida dele, mas não tem como impedir, porque é Deus que está com ele. Então não é fácil se alegrar com os que se alegram, mas nós vamos se alegrar com os que se alegram,
Não é fácil ser honrado, ver o outro honrado, mas você, corpo de Cristo, você também é honrado com o seu pastor próspero, abençoado, sábio, cheio do Espírito Santo, pronto para trazer uma palavra de vida. Mas você vai chorar também com os que choram. Ah, mas ele já se suicidou, o que posso eu fazer? Chorar pela família. Ela deve estar sofrendo. E acima de tudo isso, não quero me estender no assunto, mas acima de tudo isso, orar pelos nossos pastores, que estão sendo honrados por Deus, mas e por nós. E a irmã, na reunião de oração, ela disse que ela sofreu com algo que veio no coração dela e ela se afastou. E eu disse, não é fácil você ter recebido uma ingratidão de alguém, ter sido olhado por alguém e de imediato falar, você me magoou. Mas você e eu, aí onde estamos, podemos olhar para os pastores e dizer, se nós os magoamos, nos perdoe. Se a nossa indiferença os magoou, nos perdoe. Se não tivermos palavras para nos comunicar, nos perdoe. Porque é na cura do corpo que o Espírito se manifesta. Por isso, em nome de Jesus, não precisa vir até aqui, mas fala no seu coração. Se eu fiz algo que os magoou, nos perdoe. Não foi com essa intenção, porque ainda há muitos fracos no meio de nós, ainda há vasos que não são de honra, mas se o Espírito Santo tocar como vaso de barro, Ele vai fazer ser vaso de honra, e vocês hão de se alegrar com cada um desses que o ofenderam, que os desprezaram, que mentiram contra vós, que os caluniaram, que não os olharam nos olhos, que os debocharam, porque Deus é convosco. Então se alegre em nome de Jesus, porque grande é o vosso galardão, e esse vem do Pai das luzes, aqueles que vos chamou, e porque Ele chamou, Ele vai sustentar, e vai sustentar para a glória do seu nome. Ora então agora, levanta sua mão e clama, porque ainda é tempo de clamar, ainda podemos clamar pela vida dos nossos pastores, que estão agora recebendo de nós bênçãos. Nós, como corpo de Cristo, os abençoamos também, como vocês nos abençoam. Nós, como corpo de Cristo, como igreja verdadeira, nessa noite que Deus preparou para nos reunirmos aqui, ainda que sejamos fracos, nos chamamos fortes, porque o Espírito Santo nos reveste de força e nos faz levantar e dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, para trazer vida, ressurreição e vida, para consolar nosso coração, para enxugar as nossas lágrimas, não só através do Rio Azul, mas aqui mesmo, aqui na terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós dizemos a Deus, muito obrigado pela vida do pastor, muito obrigado pela vida da pastora. Nós agradecemos a Deus e nós os honramos em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Recebo e declaro
que o nosso Deus, que é poderoso, Ele fará além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Graça e paz, amada igreja. Eu vos amo em Cristo Jesus, com amor não fingido. Amém?